está preparado para a história completa de José, do nascimento ao governo do Egito. Se preparem para se surpreender com essa história. José é uma das figuras mais marcantes da Bíblia. Sua história é cheia de desafios, traições, reviravoltas e a impressionante manifestação do plano de Deus. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, sofreu injustiças e, mesmo assim, tornou-se governador do Egito, sendo um instrumento divino para salvar muitas vidas. Vamos acompanhar sua trajetória desde o nascimento até sua ascensão ao poder, com base nas Escrituras. O nascimento de José, um filho esperado. José nasceu em uma situação especial. Seu pai, Jacó, amava Raquel, mas foi enganado e primeiro casou-se com Lia. Gênesis 30, 22, 24. Aonde está escrito: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Deus tirou o meu opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. José nasceu como um presente de Deus para Raquel e Jacó, tornando-se o filho mais amado de seu pai, o que mais tarde causaria grandes conflitos na família. O favoritismo de Jacó e o ódio dos irmãos. Jacó amava mais a José do que a seus outros filhos, pois ele era o primeiro filho de Raquel. Para demonstrar seu amor, Jacó deu a José uma túnica colorida, um presente especial que destacava sua posição diferenciada entre os irmãos. Esse favoritismo despertou inveja e ódio nos irmãos de José. Gênesis 37, 3, 4. Aonde está escrito: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O primeiro sonho de José foi uma metáfora do que aconteceria anos depois. Então José teve seu primeiro sonho: os molhos no campo. Ele e seus irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo. Mas, de repente, o molho de José se levantou, e os molhos dos seus irmãos se curvaram diante dele. Gênesis 37, 7, aonde está escrito: E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinava ao meu molho. Esse sonho indicava que José um dia teria autoridade sobre seus irmãos. No entanto, ao invés de entenderem isso como um plano de Deus, os irmãos se encheram de inveja e raiva, pois não aceitavam a ideia de se submeter a ele. Gênesis 37, 8. Aonde está escrito: Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós, ou terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, ainda mais impressionante. Dessa vez ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Gênesis 37, 9. Aonde está escrito: E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Esse sonho simbolizava não apenas seus irmãos, mas também seus pais se curvando diante dele. Dessa vez, até seu pai Jacó ficou surpreso e repreendeu José, perguntando se ele realmente achava que a família inteira se curvaria diante dele. Gênesis 37, 10, aonde está escrito: Repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Embora Jacó tenha ficado intrigado, ele guardou as palavras no coração, pois sabia que Deus podia estar revelando algo especial para o futuro de José. A traição e a venda como escravo. A inveja dos irmãos de José chegou ao extremo quando eles planejaram matá-lo. No entanto, ao invés de assassiná-lo, decidiram vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas. Gênesis 37, 23, 24. Aonde está escrito: E quando José veio a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Eles venderam José por 20 moedas de prata e enganaram Jacó, fazendo-o acreditar que seu filho tinha sido morto por um animal selvagem. Gênesis 37, 28. Aonde está escrito:
e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, da escravidão à administração. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. Mesmo sendo escravo, Deus estava com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de sua casa. Gênesis 39:2, aonde está escrito: E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Mas a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José resistiu, fugiu da tentação, mas acabou sendo acusado injustamente e lançado na prisão. Gênesis 39:12, aonde está escrito: E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. José na prisão, o propósito. Mesmo na prisão, Deus estava com José. E ele logo ganhou a confiança do carcereiro, tornando-se responsável pelos outros presos. Foi lá que ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, revelando que o copeiro seria restaurado ao cargo e o padeiro seria executado. Gênesis 40:12-13, aonde está escrito: E José disse-lhe: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu lugar. 2 anos depois, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e o recomendou ao faraó. José foi chamado diante do faraó e revelou que seus sonhos significavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Além disso, ele sugeriu um plano para armazenar alimentos durante os anos de fartura. Gênesis 41:25, aonde está escrito: Respondeu então José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. O Faraó ficou impressionado e nomeou José como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do país. Gênesis 41:40, aonde está escrito: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. José recebeu vestes reais, um anel do faraó, e foi colocado para governar toda a terra do Egito. Gênesis 41:43, aonde está escrito: E o fez subir no seu segundo carro, e clamavam diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. O propósito de Deus se cumpriu. A história de José mostra como Deus pode transformar situações difíceis em grandes vitórias. Ele saiu de uma cova para um trono, de escravo para governador. Apesar das dificuldades, José nunca perdeu a fé e confiou no plano de Deus. O que podemos aprender com José? Que mesmo nos piores momentos, Deus está no controle. A dor que José sofreu foi a preparação para o propósito que Deus tinha para ele. Agora me diga, você já passou por momentos difíceis sem entender o porquê? Será que Deus está te preparando para algo maior? Compartilhe sua opinião. Se essa história falou com você, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você quer mais vídeos como esse, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo.